Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Esse canal que procura sempre trazer o que há de melhor na literatura para compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre o livro O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier. Esse livro teve sua primeira publicação em 1981, depois ele teve outras edições, mas ficou por muito tempo também fora de catálogo. E no ano de 2020, a Arte e Letra resolveu trazer então uma nova edição, coincidentemente, o ano em que nós estamos vivendo aí uma epidemia do coronavírus e que tem tudo a ver com o relato aqui do Valêncio Xavier, que vai trazer para nós a Curitiba de 1918, também numa epidemia da gripe espanhola. O Valêncio Xavier, além de escritor, era também jornalista e cineasta. Essas outras atividades que ele fazia permeiam bastante essa obra, que é cheia de hibridismo, de colagens, de fragmentação, como se a gente pulasse mesmo de hiperlink em hiperlink aqui para conseguir captar as diversas conexões que ele faz aqui ao longo dessa obra. Então, são diversas colagens de jornal, letra de música misturada no meio, poema erótico, relatos de pessoas que viveram aquele momento, e tudo isso vai construindo essa narrativa que muito bem foi explicada aqui pelos editores como ficção brasileira, porque é até difícil da gente classificar, né? Falar que é uma novela acaba limitando um pouco, né, esse trabalho que é tão experimental que o Valêncio Xavier fez. Então, acredito que a melhor definição mesmo seja falar que é uma ficção brasileira. Essa edição é uma edição capa dura, tem um trabalho muito bonito, gráfico. Ela é uma edição numerada, vocês podem ver aqui. A minha é 498. E foi uma coincidência muito legal esse livro sair no ano de 2020, em plena pandemia de coronavírus, porque isso acaba trazendo uma curiosidade maior sobre a obra, né? E a gente vai lendo aqui esse relato, essas colagens, essa ficção de 1918 e imediatamente a gente faz a conexão com 2020. É inevitável. E também, junto com a questão da gripe espanhola, o Valêncio Xavier vai trazer também a questão da Primeira Guerra Mundial que estava acontecendo nesse período. Então, as coisas vão se imbricando na obra. E, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar, são colagens de recortes de jornal, são relatos, são decretos, e tudo isso vai construindo essa narrativa. Vou ler aqui para vocês, então, o primeiro trechinho que fala assim: conselho. Aconselhamos aos habitantes de Curitiba que não se visitem, mesmo que não haja moléstia nas casas que pretendem frequentar, até que termine a epidemia no Rio de Janeiro, bem como que não concorram aos lugares onde houver aglomerações de pessoas. Senhor Doutor Trajano Reis, diretor do Serviço Sanitário do Estado. Então, esse aqui é o primeiro trecho, né, de alguém do Serviço Sanitário do Estado, dando um conselho. E aqui nós vemos aí uma notícia falando da guerra, né? O Papa intercede para que a Bélgica não seja destruída pelos alemães. Aí temos também muitos outros relatos de pessoas. Aqui nós temos, por exemplo, o relato da Dona Lúcia, que vai falar o seguinte: os primeiros mortos tinham mortalha. Eu mesma costurei algumas. Depois era de qualquer jeito. Faltou até caixão. Vinham buscar os mortos. Antes de enterrar, tiravam do caixão para servir para outro. Alguma coincidência? Então, outra coisa que é bastante legal nesse livro é porque ele vai trazer personagens que também são muitas vezes excluídos, né?
Então, ele vai trazer os loucos, né? Ele vai falar bastante aqui do hospício. Por exemplo, quando ele traz aqui até a imagem, né? Do hospício Nossa Senhora da Luz. E fala aqui, como medida preventiva estão suspensas as visitas aos doentes internados no hospício Nossa Senhora da Luz. Toda e qualquer informação a respeito dos mesmos deverá ser dada pela Excelentíssima Senhora Irmã Superiora e pelos médicos do estabelecimento nas horas habituais de visita. Curitiba, 29 de outubro de 1918, o diretor Dr. Lemos. E ele vai trazer também os pobres, os presidiários e essas figuras que normalmente estão à margem da sociedade. Então, eu não conhecia essa obra antes, fiquei conhecendo por essa edição aqui da Arte e Letra, e no começo, sim, ela causa um estranhamento, porque não é uma narrativa linear, né? Não é uma coisa que você começa ali, tem um início, um meio e um fim bem delimitado. Como eu falei antes, a gente pode fazer vários hiperlinks, né? A gente pode ler assim linearmente, ou a gente pode ler pelas notícias, pelas colagens, pelo relato da Dona Lourdes, né? Ver como que ela vai, essa sequência dos relatos dela, que não estão, né, na sequência. Ele tem um relato numa página e pula outras páginas, tem outro relato, mas a gente consegue também ir fazendo essa linha, né, do relato da Dona Lúcia. Conseguimos também fazer uma outra leitura, por exemplo, se a gente for acompanhando o poema, né, tem um poema erótico que vai sendo contado aos pouquinhos também ao longo aqui do livro. Então, são várias leituras possíveis, né? Ler as imagens que falam só da guerra, ou as que falam só da gripe, e tudo isso são inúmeras conexões que a gente pode fazer, por isso que essa obra é riquíssima, e o Valêncio Xavier conseguiu aí, né, lá na década de 80, fazer esse trabalho tão primoroso, e que hoje aqui para nós tem um significado ainda mais especial, né, em época de coronavírus. Então, eu vou ler aqui mais um relatório para vocês, uma nota de jornal, do dia 15, sexta-feira, 15 de novembro. No dia em que não houve caixões para serem transportados cadáveres, mandei-os fabricar. Quando faltaram animais para conduzir os carros fúnebres, mandei-os alugar pelo preço pedido, para que não ficassem insepultos os infelizes falecidos. Relatório do senhor Dr. Trajano Reis, diretor do Serviço Sanitário. Essa é uma leitura, então, que causa um certo estranhamento, mas com certeza vale muito a pena. É uma obra de arte do Valêncio Xavier e é uma obra de arte também essa edição da Arte e Letra. Sugiro que vocês corram ler e depois deixem os seus comentários aqui, se vocês gostaram da obra, se já leram, se já conheciam. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha também, que ajuda bastante aqui o canal. Compartilhem com outras pessoas. Se ainda não são inscritos, se inscrevam. Até a próxima e muitas e boas leituras para todos vocês.